E nós procuramos novamente os vereadores para saber a opinião deles sobre esse repasse dos 70 milhões de reais ao consórcio pró-urbano. Acompanhe. São contra o repasse de 70 milhões de reais ao pró-urbano os vereadores André Rodini, Gláucia Berenice, Judete Zilli, Lincoln Fernandes, França, Marcos Papa, Duda Hidalgo, Ramon Faustino, Paulo Modas e Bertinho Scandiuzzi. É favorável ao repasse de 70 milhões de reais ao pró-urbano o vereador Renato Zuccolotto. Não se posicionaram ou não responderam os vereadores Alessandro Maraca, Igor Oliveira, Brando Veiga, Isaac Antunes, Jean Coraúci, Franco Ferro, Eliseu Rocha, Matheus Moreno, Maurício Vilabranches, Maurício Gasparini e Zerbinato. Importante lembrar desses vereadores que até agora se mostram indecisos com relação a esse projeto que deve ser votado hoje à noite. Dr. Álvaro Gradim, já aqui no nosso núcleo de jornalismo, ele que é advogado, nos atende gentilmente. Doutor, a Prefeitura está definitivamente, pelo que nós estamos observando, obstinada a conceder mais benefícios milionários ao consórcio pró-urbano. E aí vem a pergunta, a impressão que fica é que a Prefeitura, a cidade está devendo algo a essas empresas. Ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos que nos assistem. Não, a Prefeitura não deve nenhum centavo a essas empresas. Inclusive isso já foi reconhecido judicialmente. Nesse mesmo projeto de lei, há a citação de 5 processos judiciais. Desses 5, a Prefeitura teve ganho de causa em 4, ou seja, foi reconhecido que não se devia nada a essas empresas. E nesse 5º, ainda sem sentença, há apenas uma perícia, na onde a própria perita alega que a perícia foi feita com os dados obtidos com as empresas, ou seja, de produção absolutamente unilateral. Mas o destino desse processo também é ser julgado improcedente, porque o erro está na prorrogação do contrato do consórcio. Havendo uma prorrogação ilegal desse contrato, todos os atos posteriores a essa prorrogação também são ilegais. Então, essa ação certamente também será julgada improcedente. Doutor, como o senhor analisa essa tática da Prefeitura de reapresentar na Câmara esse mesmo projeto que já foi vetado dias anteriores? Isso é um erro muito grande, mas principalmente é um erro da Câmara dos Vereadores. O presidente da Câmara ele consegue descumprir ao mesmo tempo a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara. Para que esse projeto pudesse ser apresentado dentro do mesmo ano legislativo, ele teria que ter sido subscrito por 12 vereadores. Ele não foi subscrito por nenhum deles. Apenas o pedido de urgência na matéria foi subscrito por 8. São contra o repasse de 70 milhões. Doutor, agora nós temos também a situação, porque alguns vereadores estão se mostrando ainda indecisos com relação a isso. A gente teve na votação passada 11-11. Aquele vereador que agora mudar o seu voto, for a favor desse repasse, vai precisar explicar isso para o cidadão. Sem dúvida, ele vai ter que ter uma boa explicação política para os seus eleitores e também judicial, porque todos eles que votarem favoravelmente serão condenados a devolver, a ressarcir esse dinheiro para o erário logo, junto com o prefeito. Aí eu pergunto para o senhor, está tão fácil assim a situação dos cofres da Prefeitura ao repassar ou tentar repassar 70 milhões para o consórcio? Não, de forma alguma, O nosso prefeito, na sua campanha, ele disse que faria mais com menos. O que ele fez foi exatamente o contrário. Ele aumentou o orçamento e a dívida do município em todos os anos dos seus 2 mandatos até agora. E agora, com isso, ele ainda quer que o contribuinte pague mais essa dívida apenas pela sua exclusiva vontade e contra as decisões judiciais em vigor. E agora a Prefeitura tenta salvar, socorrer uma empresa que alega dificuldade financeira, mas lá durante a pandemia, empresários também sofreram uma dificuldade danada em Ribeirão Preto e não receberam nenhum socorro. Pois é, não receberam absolutamente nada e agora, além de não receber, ainda serão obrigados a pagar com todos os outros contribuintes por esse capricho do prefeito. A gente tem que se recordar que a ex-prefeita Darcy Vera foi presa na nossa cidade por muito menos que isso. Doutor Álvaro Gradim, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Obrigado, eu que agradeço.